Boa Oi, noite, Gilmar. Maico. Boa noite, como é Tudo que tá? bem? Tudo bom, Gilmar? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Ô, Maico, o seu dia hoje como foi? Rapaz, vou te dizer assim, foi correria, mas foi bom. Foi muito bom porque estando na correria significa que a gente tem que trabalhar mais justo, cronometrado, né? O tempo cronometrado, mas no geral Deus é muito bom que deu para fazer o que precisava fazer e foi bom, foi excelente. E o seu, como é que foi? Não, o meu também foi bom. Só que a vida do dia a dia, ela tem momentos difíceis, né? Sim, E é onde entra a nossa crença em Deus, aonde nós colocamos o nosso crer em Deus, aquilo que nós buscamos na palavra de Deus para colocar em prática em atividade, né? Porque a gente depara durante o dia com várias situações que compromete, se você não tiver firmado na rocha, te compromete, né? é verdade. E por isso que a palavra diz, né, que nós devemos afastar da aparência do mal. Não é que a pessoa seja mal, acho que as pessoas confundem o mundo como pessoa, né? Na verdade são as ações que não agradam a Deus no mundo é que nos afasta de Deus se nós andarmos com ela. E é preciso colocar isso na prática. A verdade é o seguinte, Michael, lá, quando estamos dentro das quatro paredes, que nós chamamos de templo, muitos chamam de igreja, né? Pode chamar também, não é problema nenhum, mas igreja somos todos nós, cada um de nós somos um membro. Quando nós estamos lá, nós estamos buscando alimento para nos fortalecer, para sermos o sal e a luz aqui fora. É E aonde verdade. nós deparamos com várias situações, né? Em que a gente tem que estar sempre com o coração limpo e puro e firmado na rocha, porque senão você cai. Essa é a grande verdade. Sim, e assim, nem sempre é fácil, né? Porque às vezes aparecem situações que testam a nossa fé, né? Elas vêm para testar realmente a nossa fé. E aí é aquilo, né? É o esforço que a gente precisa fazer para a gente estar sempre fazendo a vontade do Senhor, né? Não é Porque verdade? dentro, que nem você disse aí, dentro das quatro paredes lá da igreja, eu diria assim, como alguém diria, né? É fácil, né? É É, fácil. exatamente. Agora, no íntimo, no secreto, no nosso dia a dia, quando a gente precisa ali respirar fundo, né? E buscar fazer a vontade do Senhor, aí realmente a gente tem que dar aquela pausa, respirar fundo, né? E responder aquela pergunta, né? O que que Jesus faria? O que que Jesus faria aqui agora? Não é verdade? Às vezes, Exatamente. às vezes a gente está numa escolha ali, né? Precisa responder ou tomar alguma decisão, ou até mesmo uma atitude, seja o que for. E aí a questão é buscar essa resposta. O que que Jesus faria aqui agora? Se ele tivesse aqui, o que que ele faria? E nem sempre é fácil. Não, Às não, vezes não. é. Ô, Maico, diante do que você tocou aí, o que Jesus faria, você vê que Jesus deixou um legado para todos nós, para todos, né? Aquele que crer e seguir e pegar a sua cruz e seguir, Sim, né? Este estará com ele. Aquele que simplesmente não está nem aí para o azar, esse fatalmente não estará com ele e verdadeiramente não desfrutará daquilo que ele nos prometeu, certo? E a é aquela questão, né? Se fizerdes a minha vontade, né? Sois meus amigos, né? exatamente. Então, quer E dizer, ele ainda deixa mais forte ainda de que nós não somos só servos, nós somos mais do que servo, nós somos amigo. O amigo é aquele que participa direto da vida do outro. isso aí. Então, isso é que é importante, né? E por isso, ele deixou um ponto de comunhão da igreja, na verdade, né? Que somos todos nós. É,
a importância de termos comunhão com os irmãos, primeiro com Cristo e segundo com os irmãos. E esta comunhão, a gente tem pessoas que acham que é muito difícil ser cristão, mas na verdade não é. Na verdade não é. Exige mudança, exige perseverança, existe querer, certo? Porque nós podemos praticar, inclusive quem já é cristão, pode praticar o ser cristão no dia a dia. Quantas situações, Maico, a gente vê nas ruas, no dia a dia, na vizinhança. Quantas situações que precisa, às vezes, de ouvir uma palavra, sabe? Então, tem pessoas que ficam procurando o que fazer, às vezes está pertinho, está do lado. E aí eu vou além. Pessoas precisam ouvir a palavra e a gente precisa que essa inspiração ocorra dentro de nós para que possamos levar essa palavra. Então a gente tem, de um lado, a gente tem as pessoas, e a começar por nós mesmos, né, sedentas da palavra, e aí a gente precisa deixar fluir essa palavra para que ela possa atingir e abençoar outras vidas. E eu estava até refletindo um tempo atrás, que assim, rapaz, eu já tinha aprendido isso, já tinha estudado o que eu vou falar agora, e eu percebo isso comigo, assim, na prática. Os 10, 15 minutos que a gente acorda ali, eles vão dar, assim, rapaz, aquela diretriz, como que vai ser o nosso dia, sabe? Então, se a gente acorda ali, aquele pensamento ali, aquele peso que vai ser o dia, ou então com a cabeça preocupada de problema, aquilo ali vai acabar o quê? Ele vai acabar dando um pontapé inicial ali para o jeito que a gente vai levar o nosso dia. Então, assim, o que eu tenho buscado fazer, que eu espero compartilhar com quem está nos ouvindo aí nesse vídeo, nos assistindo, né, nesse vídeo aí, que é o seguinte, é que nós possamos começar o nosso dia com gratidão, né? E não só começar, mas terminar o dia com gratidão. Gratidão ao Senhor pela oportunidade de mais um dia de vida. Então, esse fôlego de vida, né, essa oportunidade que a gente tem de viver a vida, foi o que a gente falou naquele vídeo anterior, né? É o estágio da eternidade. A gente está aqui vivendo o estágio da eternidade. Então, assim, a gente precisa, primeiro, identificar quem que nós somos, ou seja, nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, né? Gênesis 1:16, né? 1:16 ou 1:26, um dos dois agora. Depois a gente faz uma revisão aí. Ou é 1:16 ou é 1:26. Ele vai dizer, né, quando coloca lá, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Acho que é Gênesis 1:26. Então, assim, essa semelhança, o primeiro passo é a gente reconhecer quem que nós somos. Nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E a partir daí, qual é a nossa missão nessa terra? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é o nosso propósito de vida? Então, assim, que a gente possa acordar agradecendo ao Senhor, que seja a primeira coisa, né? Hoje em dia, assim, a gente está numa síndrome aí da mente acelerada, né? Por causa dessa tecnologia toda aí, né? Infelizmente. Quer dizer, a tecnologia é boa, ela é excelente, tanto que a gente está aqui agora através da tecnologia. É verdade. Mas as pessoas, elas estão assim, numa relação muito íntima com o celular. Então começa o dia, a primeira coisa que a pessoa faz, ela pega o celular e vai, e começa a olhar a rede social e começa a mexer. Aí quando vê que não distrai, e o dia começou como? O dia começou com a amizade com o celular. Então, estou falando mal do equipamento, ao contrário, é muita tecnologia que a gente pode usar para coisas boas, a favor da palavra também, do reino. Mas é assim, é a gente procurar concentrar para quando amanhecer, a primeira coisa que a gente possa fazer é dobrar o nosso joelho, agradecer o Papai do Céu, né, por ele ter permitido mais um dia. Quantos dormem e não acordam, né? Não é verdade? Verdade. E a partir daí, no início, fez esse processo, se ligou com o pai, fez aquela linha direta,
as coisas vão fluir melhor. Então, assim, a gente tem as É, dificuldades do dia a dia, porque a gente vai ser surpreendido com coisas no percurso, no decorrer do dia, mas a gente começou bem. Então, é isso que é a minha dica aí para quem está nos ouvindo é aí. verdade. É o que eu tento Ah, fazer. e Jesus, Marco, na verdade, ele não prometeu facilidade para ninguém. Claro, Ele não prometeu facilidade. O que ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Se nós, aquele que estiver nele, que crer nele, que viver nele, que desvaziar das suas vaidades e encher do espírito dele, você vai passar pelas tribulações, sim, sabe? Mas vai passar com ele. Ele passará conosco, sabe? Essa é a diferença. Não é que teremos boa vida. Agora, até mesmo para cristãos, nós temos que buscar a vida com Deus todos os dias. sim, E pela manhã, principalmente. Porque o que acontece? Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso dia, as coisas vão fluir. É aquilo que eu te falei, guria mesmo. Não adianta você esperar que vai passar tudo uma facilidade, porque não vai ser assim. Mas as coisas tendem a melhorar, tendem a passar com mais calmaria. Alguma porta, por exemplo, que estava para se abrir, ela abre. Não é necessariamente dizer que você vai conseguir aquilo que você planejou. Mas as coisas funcionam melhor na presença de Deus. Por quê? Porque é Ele que está no comando, não somos nós. E quando pela manhã você não coloca Deus na frente, meu amigo, com certeza algumas coisas não dá muito certo. Vai faltar e nós vamos sentir aquele buraco, né? Tá faltando alguma coisa, não dá certo, por quê? Mas é porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar. Mesmo que não dê certo, mas Deus tem que estar na frente para que você tenha um dia de mais paz, é né? verdade, verdade. Certa vez eu ouvi uma pregação que eu achei bem interessante, que foi o seguinte, né, o pregador ele colocou, ele mostrou lá na palavra, enfim, embasou, né, a colocação dele, mas ele disse o seguinte: tem um vazio no homem, no ser humano, que esse vazio ele é do tamanho do Senhor, do tamanho de Deus. Não adianta, a gente precisa ocupar esse vazio enchendo do Espírito, enchendo do próprio Deus. Então, tem o aspecto de nós mesmos, né, que para falar do amor de Deus a gente precisa receber e deixar fluir, né, assim? É o rio, né? É assim, A gente é, mergulha no rio, deixa fluir. E aí tem o outro aspecto, né? Que que é a gente, não só a gente, o primeiro aspecto é a gente se encher para falar do amor de Deus, e o segundo é nós mesmos, para nós mesmos. Às vezes a gente pode acontecer fases da nossa vida, e aqui a gente não está dizendo que eu sou o santo, ou o irmão Gilmar é o santo, não é não, nada disso. de Mas jeito nenhum. é um esforço diário que a gente precisa fazer. Por quê? Porque esse vazio só vai ser preenchido com a busca. Né? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Por isso que a gente tem a questão de reconhecer quem que nós somos, a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Olha que privilégio, né? E É, aí, reconhecendo isso, quer dizer, a gente o adora. Qual que é o nosso propósito? Para que nós nascemos? O que nós estamos para o fazendo adorar, nesse mundo? Não é? para o adorar, Para o adorar. para o adorar. E aí o O vazio faz meu, o quê? O vazio é preenchido. Não é o verdade? nosso, o nosso lugar é com o Senhor. O nosso lugar é com o Senhor. Ele nos criou para que tenhamos relacionamento com Ele e com o próximo. É o símbolo da cruz, né? O sinal da cruz. Sim. Horizontal é você, irmãos, e vertical o Senhor. Perfeito. Então, ele nos fez para o adorar e adorar e amar os irmãos e distribuir tudo isso que eu recebo dele para os irmãos. É a cruz, né? Isso aí. É a cruz. Então é importante que a gente que a gente tome a nossa cruz pela manhã, porque essa é a verdade, né? Todos nós, quem que não tem problema aí? Todos nós temos Sempre vai problemas, aparecer no né? decorrer do Não dia. existe pobre, rico,
Todos, o ser humano, todos eles passam por dificuldades, por situações que só ele sabe. É independente de valor. É verdade, a questão aí é o reconhecimento de que a gente não está sozinho, que Deus está conosco. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então Essa é a diferença. A pessoa começa o dia desconexo, meio esquece, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes, quando se lembrar, né? Às vezes nem sempre lembra. E se eu disser que isso nunca aconteceu comigo, eu estaria mentindo. Agora, às vezes a gente até lembra, caramba, eu não tive aquele momento com Deus de manhã cedo. Então, eu acho que assim é fundamental começar o dia, entregar nas mãos do Senhor e no decorrer, tendo as dificuldades que é normal mesmo nesse mundo, né? A gente vai ter esse tipo de situação, mas a gente está o quê? A gente está confiante porque a gente não vai temer. Né? Eu vejo assim, a gente ter a confiança em Deus, a gente lança fora aquele medo vai embora. E aí, se eu estou com Deus, haja o que houver, eu sei, eu tenho confiança que Ele está comigo. É verdade. Ô, Maico, olha só, que acontece? Tem situações que nós passamos no nosso dia a dia que o irmão que está do outro lado, aquele que ainda não se entregou a Jesus, que também passa pelo que eu passo, pelo que todos nós passamos, muitas vezes é para amadurecimento e para crescimento nosso. Nós muitas vezes não entendemos que Cristo às vezes está nos tratando e nós nem entendemos que este tratamento vai ter um resultado bacana no futuro, no amanhã, não é? Então, há um aprendizado, sim, no deserto, porque quando nós passamos por situações difíceis, nós estamos passando pelo deserto, meu querido. E ele deixou bem claro isso, que o deserto é sol, vento, frio, não é verdade? Verdade. A coisa pega, a coisa não é fácil, não. E quando nós falamos de Cristo com muita alegria, isso não quer dizer que eu estou dando gargalhada, mas estou com alegria dentro de mim, no meu interior. Por quê? Porque eu tenho a presença dele. E eu sou só alegre. E sou bom porque ele está em mim. Porque se ele sair, se eu não buscar, eu não sou bom. Não é verdade? Por que eu não sou bom? Muitas vezes a gente tem inveja, tem ciúme, não é? Você não consegue entender o porquê que você está na situação um pouco mais abaixo do que o outro, mas porque o outro buscou, trabalhou, correu atrás, não é verdade? E eu não fiz certas coisas para também estar na mesma situação com ele. Não é Deus culpado disso, o culpado somos nós, que fracassamos, desanimamos, né? Não queremos... É verdade. E a responsabilidade, até pegando um gancho aí nisso que você falou aí, a responsabilidade da nossa vida é nossa mesmo. Com certeza. Assim, o que acontece muito é que há aquela, vamos dizer assim, aquela terceirização de responsabilidade. Muitas das vezes, né, a gente acha aí que o outro vai decidir alguma coisa, que o outro vai tomar alguma decisão por nós, sendo que tudo precisa ser feito individualmente. E aí, as relações, as consequências que acontecem na vida, elas são coisas até mesmo naturais. Né? O fato de não conseguir, ele pode e tem a ver com a responsabilidade da própria pessoa. É como alguém diria, né? É traçar os objetivos e construir a história. Crendo que Deus está junto, crendo que Deus vai dar a vitória. E outra, Deus ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver felizes. Então, de repente, tem alguém que possa estar nos assistindo aí, está passando por um momento de dificuldade, triste. Então, assim, dobre o seu joelho, fala com Deus, fala com o Papai do Céu, o Criador dos céus e da terra. Ele vai ouvir a sua oração. Ele está de ouvidos atentos para ouvir a sua oração. E ele vai te ajudar. Só que aí a responsabilidade da nossa vida, ela é individual. A gente tem que querer, a gente tem que querer as mudanças, a gente tem que buscar. É o tal do livre-arbítrio, né?
Deixa eu fazer uma colocação aqui, que eu acho que cabe, por experiência prática do dia a dia. Nós temos até, eu conheço muitos irmãos crentes que às vezes passam por alguma situação de doença. Não, eu não vou no médico porque Deus vai me curar. Sabe, eu acho o seguinte, Deus deu inteligência ao homem para que ele estudasse e buscasse conhecimento para ser um médico, para ser um engenheiro, enfim, são conhecimentos que Deus dá para que você forme um médico para salvar vidas. Mas quer dizer que Deus não cura? Cura. Como cura? Lógico que cura. Deus é Deus. Deus é o Deus do impossível, não é? Mas existe também o médico que ele nos deixou para que cuidasse de nós, da nossa saúde. Então, assim, não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu acho que nós não podemos negar, tá, que o médico é para nós, para aquele que está doente. E que Deus cura? Cura. Deus faz milagre? Faz milagre. Mas eu acho também que nós temos que fazer a nossa parte. Inclusive, o próprio médico é um instrumento de Deus para o não, mas é um instrumento de Deus, né? Ele deu sabedoria, deu inteligência. Achar, né, conveniente. Exatamente. Então, eu estou fazendo só essa... Para que as pessoas entendam que mesmo eu tendo fé, é importante que eu vá ao médico. É importante, porque existe o médico para isso. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a responsabilidade da nossa vida. É de nós, é de cada um. Querer terceirizar essa responsabilidade. Exatamente. Tem gente que fala muito assim, ó, quer ver o que eu ouço muito? A gente sempre tem que colocar a nossa vida diante do Senhor, só abrindo uma premissa aí. Mas as pessoas falam assim, se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus... É como se, de alguma maneira, como é que eu vou te explicar? É como se estivesse terceirizando para Deus a responsabilidade da vida dela. Então, assim... Se isentando, né? Não, é vitimismo mesmo. Se Deus... Tipo assim, Deus coloca uma pessoa, né, ali como Deus para representar aquela situação que ela está saindo da responsabilidade. Então, assim, exatamente. Tem que procurar um médico, qual que é a responsabilidade? Vai atrás, procura, faz a sua parte. Eu acho que a primeira ação daqueles que temem o Senhor, que sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é buscá-lo, orar, entregar nas mãos dele, mas eu também fazer a minha parte. Eu ir procurar o médico que cabe, né? Isso é legal. Eu acho que Deus se agrada disso, né? Eu acho que isso que é interessante. Então, é preciso que nós tenhamos fé, mas que façamos também a nossa parte. Espero que você que esteja aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, não sei que hora, né, vocês vão acessar esse vídeo, mas dê o like de vocês aí para nós. Isso aí. Tá? Vai ser legal para a gente. Nós estamos iniciando, mas fazendo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que possa levar alento a alguns, né, que possa tirar dúvidas de outros, dentro dessa nossa simplicidade, porque é o nosso propósito aqui, é o propósito de como viver com Deus. Não é isso, Maicon? Com certeza. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação também, que é importante, porque às vezes não ativar o sininho, vai passando alguns vídeos novos, vão chegando e talvez o YouTube não te mostre esse vídeo novo. Então, assim, a ideia é essa mesmo, a ideia é compartilhar a palavra de Deus e outra coisa, transbordo. Tudo que Deus dá pra gente, que a gente possa transbordar. Se eu aprender alguma coisa, eu não sei tudo. Estou aprendendo a cada dia, o irmão Gilmar também. Mas que a gente possa o quê? Transbordar na vida de outros. Então que você seja abençoado, que você possa receber essa palavra. É simples, é um bate-papo, mas que possa, você e sua família possam ser ricamente abençoados com esse vídeo, tá bom? É verdade. Eu também desejo isso para todos vocês, não desanimem. A minha vida também não é fácil, assim como a do Maicon também não é fácil, como a sua aí do outro lado não é fácil, mas precisamos perseverar. Para que possamos transbordar, é preciso que nós enchemos o nosso coração para poder transbordar. Então, como se enche?
Se enche através da palavra, da oração, da busca sem cessar da presença de Deus, né? Enfim, praticando a bondade para aqueles que precisam. Ô, Mike, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu encontrei com um colega ontem na rua e tinha um desses andarilhos, né? E que estava com fome. E ele falou assim, não, vamos orar para ele. Eu falei, não, vamos alimentar primeiro. Vamos alimentar ele que está com fome. Eu perguntei para ele assim, se você tiver com fome, se falar de Deus, você vai crer? Ele falou, não, estou com fome. Eu falei, pois é. Nem vou prestar atenção no que está falando. Exatamente. Então são coisas que não são muito coerentes, sabe? Eu acho que não é porque você é cristão que você tem que ter uma mente, sabe? Enfim. Aí, vamos lá, né? Compramos o alimento dele, enfim. E depois deixamos uma palavra para ele. Ele nos agradeceu. Eu acho que isso que é importante, né? Sabermos como nos colocar, né? Para que também Deus não seja blasfemado através de sua atitude, né? Porque muitas vezes a atitude vai de encontro àquilo que Deus te quer de você como cristão, né? Entendeu? Então eu digo para você que está aí. O próximo, né? Quem cruzar o caminho. Quem cruzar o caminho, exatamente. Exatamente. E necessariamente você não vai dar uma palestra da Bíblia para uma pessoa que está com fome. Não, mas em compensação, tem pessoas que estão já fartas de alimento e que precisa de ouvir a palavra, né? Verdade. Em primeiro lugar, tem que ouvir a palavra. Então, a gente tem que ter esse bom senso, saber administrar e saber que tudo que nós fizermos, pelo menos eu me proponho isso, diante de Deus, é fazer para a honra e glória dele. Não para mim, eu já estou velho já, né? Mas mesmo velho, a gente tem que dar frutos, mesmo com a situação já de uma certa idade, a gente tem que vivenciar Deus e mostrar. Essa cara aí, e testemunhar, né? Nós temos que testemunhar e testificar de que Deus é verdadeiro e ele existe. E por isso estamos aqui, né? Para testificar isso. Irmão, não é verdade? É verdade. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Você aí que está assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Deixa aí sua sugestão no comentário também e participe conosco. Vamos falar, vamos viver o amor de Deus, vamos compartilhar esse amor. Tá certo? É verdade, é verdade. Essa comunhão aqui, queridos, queremos que você também participe dela, tá bom? Esperamos que você dê o seu likezinho. Inclusive o Mike pediu os comentários, isso é importante. Dê alguns comentários para nós. E assim a gente vai, né, ajustando. Porque nós também estamos iniciando, então é importante que a sua opinião seja dada. Tá certo. Meu irmão, fica na paz, uma noite abençoada aí para você. Como é que tá a Volta Redonda aí? Tá frio? Tá frio, tá um pouquinho frio essa noite. Aqui em Paracambi. E aí, Paracambi? Tá assim, mas tá também? De manhã tava frio, tava uma é verdade. Tava bem frio. É verdade. Mas tá bom. Mas que bom, foi ótimo. Tá bom? Uma noite abençoada aí, Maico. Uma noite abençoada para vocês, querido, que estão nos acompanhando. E deixa o seu like e coloca aí a sua opiniãozinha aí pra gente. É importante, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Amém.